Bom dia a todos, são 10h05. Conforme combinado, a gente vai começar agora o webinar sobre a construção do catálogo de serviços de TI e dos SLA, falar um pouquinho da prática. Eu vou falar um pouco vou me apresentar inicialmente, vou falar um pouco sobre como vai ser conduzido esse webinar. Então, meu nome é Carlos Eduardo Carvalho, eu sou engenheiro de produção formado pela UFRJ, com mestrado na COP. Fundei com outros sócios a empresa chamada Bridge Consulting, que é uma empresa que hoje faz parte do Grupo Módulo, uma empresa focada em gestão de processos de TI e governança de tecnologia da informação. Trabalho com atividades acadêmicas e atividades de consultoria. Venho desenvolvendo projetos e treinamentos relacionados ao desafio de melhorar a área de TI das empresas, melhorar os processos de TI das empresas. Como é um webinar curto, e como nós temos um grande público aí participando, infelizmente vai ser inviável a gente liberar o áudio para todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou propor que, caso vocês tenham perguntas ao longo da minha fala, eu vou abrir um período do tempo no final do webinar para que vocês coloquem essas perguntas através do chat. Eu me comprometo a responder todas as perguntas, só não vai ser possível respondê-las durante o webinar. Então, eu vou selecionar perguntas que façam talvez sentido para o grupo todo, vou respondê-las. Acabando o nosso tempo, a gente vai ter um questionário. Esse questionário é composto só por 2 perguntas. Acho que vai ser do interesse de vocês mesmos saber um pouco da realidade desse grupo, discutindo esse assunto. E por e-mail eu me comprometo a responder todos que mandaram as perguntas e eu não consegui cobrir durante o webinar. Tá? Bom, pessoal, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de um assunto que está há muito tempo escrito nas boas práticas, tem muito texto, tem muito caso sobre isso, só que a realidade, a maturidade das empresas em relação ao catálogo de serviços de TI e aos acordos de nível de serviço, nós percebemos que ainda é baixa, talvez caminhando para um patamar de maturidade mediana. E a gente vai discutir aqui alguns insights de por que isso está acontecendo, e principalmente o objetivo, como está sendo dito, que é prático, o webinar, eu vou falar de um caso de implantação do catálogo e como, nessa organização que nós tratamos o catálogo, foi possível, a partir desse ponto, definir os acordos de nível de serviço. Tá? Bom, nesse finalzinho, então, nos últimos 15 minutos, nós vamos ter discussões e dúvidas e vamos ter aí um conjunto de próximos webinar relacionados a esse tema. E vamos também abrir para vocês sugestões de próximos temas. A ideia é que a gente tenha uma rotina de discussões como essa para criar um grupo especializado sobre esse tipo de discussão. Bom, vamos continuar então. Aqui eu queria só provocar, está começando o nosso dia agora, está começando a nossa manhã, provocar algumas reflexões em todos. Imagino que do grupo que esteja me ouvindo, tenham profissionais, analistas de TI, gestores de TI, consultores, gestores de negócio, e provavelmente todos, de um lado ou de outro, estão vivendo o desafio de transformar a visão tradicional da TI. O que é a visão tradicional da TI, segundo as fontes especializadas de mercado? É uma visão inside out. O que é uma visão inside out? É você olhar para dentro e de dentro para fora dizer o que o seu negócio precisa, que tipo de software o seu negócio precisa. Que tipo de configuração de máquina o seu negócio precisa? A TI como provedora de tecnologia é uma visão ultrapassada quando a gente pensa nessa transformação necessária. A transformação necessária, que eu vou chamar de outside in, é uma transformação que objetiva olhar para os processos de negócio, olhar para a maturidade da sua empresa e, a partir de fora, você projetar o que deve ser feito internamente na sua TI. Isso é o que a gente chama de orientação a serviços. Bom, um conceito muito utilizado pelas empresas, que é o CRS 10, rotineiramente vem sendo reforçado pelas boas práticas e pelos autores, como o ponto central, o ponto focal, o ponto único de contato. E nesse ponto único de contato, em geral, é onde acontece a maior interação dos usuários com os analistas e com a equipe de TI. Então, se a gente está falando que essa transformação outside in depende de você olhar para o negócio e conseguir traduzir aquilo que ele precisa,
a gente vai ter obrigatoriamente a mexer na forma como a gente projeta o nosso CRS10. A ideia da End User Experience é uma ideia muito forte quando a gente fala de interação com aquela pessoa que está abrindo o chamado. Então, se a gente está falando de interação com quem está abrindo o chamado, solicitando resolução de incidentes, e a gente está querendo melhorar a forma de relação TI-negócio, o catálogo de serviços de TI ele surge nesse momento como uma ferramenta crucial para que a gente melhore a experiência dos usuários e melhore a entrada das demandas para a TI. Então, o resumo desse slide é, quando eu falo estamos, é um conjunto de organizações que nós avaliamos, tentando melhorar a forma como nós nos comunicamos com os nossos usuários. Nós queremos parar de ser provedores de tecnologia e queremos começar a conversar com a linguajar de negócio. E para isso, criar um catálogo de serviços não é meramente fazer uma lista de ativos, hardware, software, itens de configuração e disponibilizar isso numa tabela, numa planilha ou num sistema para o usuário. Tá? Bom, catálogo de serviços, pessoal, vamos tratar nesse webinar como uma ferramenta de front office, não de back office. Bom, como é que algumas empresas fazem hoje a gestão do catálogo de serviços? Queria que vocês dessem uma olhada para essa figura e tentassem ver se vocês estão mais perto disso ou mais perto da próxima figura que eu vou apresentar. Nesse momento, vamos fazer uma analogia do catálogo de serviços com o catálogo de produtos. Imaginem um usuário que não entende a fundo de tecnologia entrando numa loja, e nós temos diversas dessas lojas aqui no centro do Rio, no centro de São Paulo, e dando de cara com essa prateleira. A orientação que ele tem é muito difícil, a informação base que ele tem é muito difícil que faça com que ele consiga achar o produto dele. E é essa analogia que nós vemos em diversas ferramentas de abertura de chamados ou planilhas, intranets de empresas que jogam para os seus usuários a obrigação de entender termos técnicos, nomes de tecnologia, nome de produto, que não necessariamente faz parte do seu escopo profissional. Bom, existem empresas então que fazem diferente. Existem empresas que objetivam toda a sua equipe com a finalidade de melhorar a relação com o cliente ou com o usuário. Quem já teve acesso a uma loja, por exemplo, da Apple Store, sabe o que eu estou falando. Você tem ali uma preocupação em facilitar o seu entendimento e, muito mais que isso, facilitar o seu processo. Eu já comprei um item do Mac na loja, numa dessas lojas da Apple Store, e o processo foi muito rápido. Nós tivemos uma interação rápida com um vendedor, todas as informações sobre o produto estavam disponíveis em classificações, em categorias. No mesmo momento, nós tivemos ali uma interação com o cartão de crédito e a compra foi feita. Então, a saída da loja, eu saio de uma loja como essa, em geral, óbvio que a gente tem exceções, com uma experiência muito valorosa. A recomendação que eu dou sobre esse tipo de produto, serviço, faz com que outras pessoas busquem. Por que a gente não pega essa diferença de lojas que nós tratamos aqui e colocamos na forma como a gente apresenta o que a TI vende, entre aspas, ou faz para o seu negócio? Bom, mais do que isso, ainda numa primeira linha de reflexões. Será que a gente está fazendo correto? Será que a gente está tratando o nosso usuário de forma correta? Será que esses problemas de interação são sempre culpa do usuário? Será que o usuário é sempre o culpado por não saber o que é a proxy? Ou qual é o caminho de rede que a pasta dele que não abre está? Essa visão, essas culpas que nós temos, traduzem a nossa filosofia ainda inside out. Porque nós olhamos para dentro, achamos que todos têm a obrigação de saber o que é proxy, o que é VPN, e quando o usuário não sabe, deixa um campo aberto ou escreve em campo livre, a gente reclama, fala que o processo assim não vai conseguir ser executado de forma plena. Então, mexer no catálogo de serviços, pessoal, não é só definir uma lista de produtos, eu vou repetir isso algumas vezes. É criar uma ferramenta que possibilite a melhor interação possível entre quem está do lado de lá,
e quem está entregando os serviços. Vamos sempre lembrar de agora em diante que quem está do lado de lá, em geral, é quem faz a empresa funcionar. É quem está nos processos de negócio fazendo com que a empresa tenha o atingimento da sua missão e da sua visão. E é para eles que nós ofertamos os nossos serviços de tecnologia. Bom, aonde o catálogo se encontra? Ele deveria ser a ferramenta que é utilizada pelo Service Desk para apresentar para os usuários os tipos de serviços que são possíveis de serem consumidos, quais as características que podem ou não podem ser, características de nível de serviço, entregues para determinados grupos de usuário. Por exemplo, qual é o tempo de entrega de um determinado serviço, qual é o tempo médio para resolução. E esse catálogo, além de ser útil para o cliente, para o usuário, ele também é útil para o primeiro nível e para os demais níveis de atendimento. Se a gente projeta um catálogo de serviços preocupado com a interação com o usuário, ele deve contemplar, inclusive, os passos iniciais para a abertura do processo de resolução de incidentes ou de cumprimento de requisições. Então, em diversos autores, em diversos textos, em diversos frameworks, reforça-se a ideia que o catálogo de serviços é um fator crítico de sucesso para que o seu Service Desk tenha maturidade. Então, a gente não consegue fugir disso. Ele não é um item, não é um artefato que a gente possa escolher ter ou não. Em geral, a gente faz de alguma forma. O ponto aqui é como é que a gente consegue fazer melhor. Bom, além disso, um outro conceito que vai aparecer nesse webinar são os acordos de nível de serviço. Se eu tenho um catálogo apresentando para vocês o que a minha empresa faz, e aqui a analogia clara pode ser uma loja virtual, um e-commerce. Se eu apresento a vocês que eu entrego móveis de madeira e móveis de alumínio, vocês estão interessados em móveis de madeira, é esperado que vocês queiram mais informações sobre o preço desse móvel de madeira, sobre o prazo de entrega, se existe montagem ou não existe montagem, se você pode desistir da compra. Então, reforçando o que já está escrito lá no ITIL há muito tempo, o catálogo e os acordos de nível de serviço, eles têm que estar conectados. E mais do que isso, eles têm que ser gerenciados de forma constante. Se eu tenho um serviço no catálogo, eu deveria ter um acordo de nível de serviço que defina os pré-requisitos para a prestação daquele serviço. Se eu não tenho isso, eu prejudico e muito a interação com o meu usuário. Eu não sei quando eu vou receber aquele sistema. Eu não sei quando vão consertar a minha impressora. Então, fazer gestão da expectativa do usuário é um dos principais objetivos de quem está hoje discutindo design. O design de catálogo e de níveis de serviço. Ok? Vamos em frente. Aqui vamos falar um pouco da realidade atual. Em 2012, nós fizemos um evento no Rio e em São Paulo, cuja temática principal foi a gestão do catálogo de serviços. Nós perguntamos para as empresas participantes, e nós tivemos 80 empresas respondendo, 56 no Rio e 24 em São Paulo, qual era o cenário atual dessas empresas em relação ao catálogo de serviços. Primeira marcação seria se a empresa não tem nenhum tipo de prática de catálogo. O azul mais escuro é se existe um catálogo, mas ainda com a visão inside out. A visão que isso não é apresentado para o usuário de forma clara, de forma traduzida. Em laranja, aquelas empresas que têm o catálogo já exposto para o usuário, só que ainda não reflete o conjunto de boas práticas que a gente vê nos frameworks. E, por fim, o cinza mais escuro seriam aquelas empresas que têm hoje o catálogo de serviço e já refletem boas práticas de mercado. Chama atenção aqui para mim um número mais de 50%, tanto no Rio como em São Paulo, de empresas que ou não têm ou o usuário não conhece, que para mim, como usuário, daria no mesmo. Pessoal, não é uma ferramenta, não é um artefato opcional para quem está trabalhando com Service Management em TI. Ele é o ponto central de comunicação daquilo que se solicita e daquilo que se entrega. Pensem um pouco aonde vocês estariam, porque no final desse grupo, no final desse webinar, eu vou mandar a mesma pergunta com essas mesmas classificações de resposta e nós vamos conseguir gerar em tempo real qual é essa pizza desse grupo
que hoje está conversando conosco aqui nesse webinar. Tá? Isso vai reforçar a nossa pesquisa e nós vamos popular nosso banco de dados e gerar um novo artigo sobre a realidade atual de catálogo de serviços no Brasil. Bom, além disso, nós fizemos uma outra pesquisa nesse mesmo evento sobre o processo de gestão de níveis de serviço. Aqui nós temos dois momentos que nós perguntamos hoje, situação atual da empresa, como é que ela se encontra, e como ela se via num futuro de 12 a 24 meses em relação a esse processo. Tanto Rio como São Paulo, nós tivemos uma concentração de notas 1 e 2 muito grande. O que é o 1 e o que é o 2? Essa é a escala CNN. É uma escala que vai ser apresentada no próximo slide, mas só antecipando, se você fala que a sua nota é 1, significa que você sabe a importância, conhece um pouco do assunto e tem práticas muito espalhadas pela organização. Você não tem nenhuma sistemática de construção, gerenciamento, atualização do catálogo. A nota 2 seria você tem uma sistemática, você tem alguns templates, você tem algumas ferramentas, só que isso não é um processo claro e definido. Ninguém é dono desse processo. As informações podem e, em geral, estão desatualizadas. Apenas a partir do laranja, que seria a nota 3, a gente tem uma maturidade na gestão do catálogo. Então, fica para vocês darem uma olhada na realidade dessas empresas. A gente tem um quantitativo significativo em relação a empresas públicas, privadas, médio e grande porte. Isso tudo gerou um relatório de maturidade, que nesse relatório a gente apresenta a listagem das empresas, o que cada uma percebeu. Isso está disponível gratuitamente para download no nosso site da Bridge Consulting ou através do nosso mailing, da nossa mala direta que nós vamos disponibilizar a partir desse evento. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Nós não focamos apenas no processo de SLA nesse evento, focamos também em outros processos relacionados à entrega de serviços e nós conseguimos capturar dessas empresas a maturidade desses processos. Então, só para fechar aqui, esse relatório ele apresenta um conjunto de maturidades de diferentes processos que interessam a quem está hoje discutindo o gerenciamento de serviços de TI e serve como um benchmark nacional, algo que nós temos um pouco de fragilidade aqui no país. Por fim, a legenda dos gráficos. Aqui é o que foi perguntado para cada uma das empresas em relação aos processos. E essa é a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês nesse grupo. Então, ao final do webinar, nós teremos a oportunidade de dizer. Eu tive um feedback nesse momento que o som foi prejudicado. Eu vou tentar verificar se existiu algum problema para a gente restabelecer o som. Tá, eu vou continuar. Caso a gente tenha aqui um próximo feedback de indisponibilidade de som, eu volto para o slide que a gente estava parado. Bom, essa legenda, então, ela apresenta a escala CNM e a gente customizou a tradução dessa escala para que as empresas consigam responder qual é a sua maturidade. Então, no final, eu vou perguntar para vocês, das empresas que vocês trabalham, daquelas que vocês têm uma maior vivência, qual seria a realidade hoje desse processo? Gerenciamento de níveis de serviço em TI. Ok? Bom, tiramos também um gráfico da Isaca. Fomos lá na fonte de dados do COBIT, ainda na versão 4.1, e tiramos qual é o feedback desse banco de dados em relação à maturidade do processo DSU, que é o processo de gerenciamento de níveis de serviço. É nesse processo que o COBIT traz para as organizações a importância do catálogo e a importância da definição desses acordos. Percebam que a gente tem um recorte, e antes desse recorte, são todas aquelas empresas que ou têm poucas práticas em relação a isso, ou têm algumas práticas inicialmente estruturadas, mas não existe ainda um processo formal com responsabilidades claras, com gestão do desempenho, que seria a partir da nota 3, a partir da barra em rosa. Então, aproximadamente 25% das empresas apenas conseguem fazer uma gestão de níveis de serviço conforme previsto nessas boas práticas. O filtro dessa análise não são todas as empresas. Filtramos de empresas da América do Sul, empresas provedoras de serviços de TI, empresas de grande porte. A ferramenta COBIT Online
disponível no site da Isaca, através de um cadastro para as empresas ou para pessoas profissionais individuais, permite você brincar com esses filtros e tirar a maturidade dos conjuntos de processos ou dos processos individuais do COBIT. Então, se vocês estão fazendo benchmark nas suas organizações, pode ser interessante olhar para esse COBIT online e traduzir, comparar a sua realidade, sua maturidade com a posição da sua indústria. Resumindo até agora, pessoal, é um assunto que está escrito há muito tempo. Muita gente sabe falar sobre. Em geral, todos sabem da importância. Mas quando a gente começa a tirar foto das empresas, analisar a maturidade das empresas, a gente está vendo ainda um caminho longo a ser perseguido. Bom, vamos falar agora de parte mais prática. O que a gente fez em uma organização do zero até ela começar a ter vida própria em gestão de catálogo e gestão de níveis de serviço? Contextualizando o cenário, empresa de grande porte que tem o seu headquarter no Rio de Janeiro, mas tem fábricas espalhadas por toda a América Latina. Uma TI altamente terceirizada. Então, o primeiro nível fora, segundo nível fora, terceiro nível, especialistas sêniores de infraestrutura, redes e sistemas internos. A TI começando a entender que precisa mexer nos seus processos. Mesmo sendo uma fábrica, mesmo sendo indústria, ela saiu da visão inside out e está se transformando nessa visão outside in. A construção do catálogo, então, foi uma das primeiras tarefas que o gestor de governança de TI assumiu para si. E nós tivemos o prazer e a oportunidade de ajudá-lo nesse desafio. Bom, o que nós fizemos nesse projeto? Primeiro, entramos numa organização que não tinha um ponto único de contato. Se algum de vocês está nessa realidade, não se desespere. É muito mais fácil fazer catálogo de serviços quando você tem uma fonte única de dados e você consegue relatórios dessa fonte. Mas nós não tivemos esse acesso. Então, nós tivemos que minerar dados de diversas fontes. Entrevistamos o pessoal de TI, alinhamos com o pessoal de TI, fomos para o pessoal de negócio. Não podemos sair dessa atividade trade. Nós temos que passar por ela, porque nós somos prestadores de serviço para clientes que estão sentados nos seus processos de negócio e são eles que vão dar as diretrizes de priorização, de tempo de atendimento, de capacidade. Então, o ponto 3 é um ponto crucial, não pode ser pulado. Fizemos uma análise de gap. O que é análise de gap? Bom, aonde a gente gostaria de estar no futuro e como estamos hoje. Disso sai o plano de projeto, treinamos a equipe e parametrizamos a ferramenta ou as ferramentas de Service Management. Nossa análise aqui, mais extensa ou menos extensa, tanto faz, mas nenhuma dessas etapas pode ser esquecida. Porque se você não tiver uma boa análise de dados, você parte de premissas equivocadas. Se você não entrevistar as pessoas que entendem de fato da realidade da operação, você pode assumir uma realidade que é equivocada. Se você não vai para quem consome o seu serviço, você pode estar querendo vender pão para quem não come pão. Saber o gap significa ser realista no que você consegue fazer, treinar a equipe a garantir que todos tenham não só o conhecimento técnico, mas o interesse, a motivação, o momento para realizar essa mudança. E, por fim, é quase linear o raciocínio que a gente vai precisar automatizar alguma coisa. A gente vai precisar de softwares para relacionar TI e negócio para garantir essa interação. Ok? Bom, por partes. Entramos na empresa, recebemos uma planilha com 21 mil chamados. Pedimos um histórico mínimo de 6 meses. Essa planilha foi feita consolidando algumas fontes de abertura, totalmente desestruturada. Então, assumimos para nós a tarefa de mining desses dados e estruturação do que aquela empresa entregou durante 6 meses de serviços de TI. Essa pergunta a gente fez para diversos gestores, ninguém sabia responder. Ninguém tinha a resposta pronta para a gente sobre qual era o usuário que mais abriu chamados relacionados à impressora nos últimos 6 meses. Ou, por exemplo, qual área de negócio demandaria um menor tempo de resolução de problemas em data show. Então, a falta dessa informação, que na verdade o que existiam lá são dados desestruturados, mas a falta dessa informação tornava o gestor de TI uma pessoa com dificuldade de tomar decisões estruturadas, porque
em geral era no feeling, em geral era naquilo que ele tinha de experiência prévia, mas não era baseado na realidade da empresa. A análise volumétrica foi feita para a gente ter informações úteis sobre 6 meses de empresa. Então eu quero saber quem é o cliente que mais chama impressora, qual é o produto, o software, o hardware que mais é solicitado, quem é o fornecedor, a HP, a IBM, a Tivit, que está lá atrás, que mais tem problema de atingimento de SLA. Então esse foi o primeiro passo, sair de dados e ir para a informação. Aqui a gente tem que saber que, dependendo da empresa, existe uma margem de erro maior ou menor, porque esses dados podem estar muito dispersos e, com isso, aumenta a complexidade dessa etapa. Bom, primeiro produto nosso. Sistematizamos o que eles faziam hoje. Então, entregamos para ele de volta uma lista de produtos, subprodutos, de descrição desses produtos, para mostrar para eles, é isso que vocês fazem, é isso que vocês fizeram nos últimos 6 meses. Não fomos nós que escolhemos essas nomenclaturas. São nomenclaturas próprias dos sistemas que eles utilizavam para abrir chamadas. Bom, produto, subproduto, descrição. Deem uma olhada rápida, 15 segundos nessa planilha. Vejam se vocês conseguem olhar para essa planilha e, de cara, sentir a filosofia aqui inside out. A gente está falando de produto, subproduto e depois uma descrição desse subproduto. E lá na descrição desse subproduto aparece um termo chamado configurar impressora ou pedir papel. As transações, os verbos ou os substantivos derivados desses verbos aparecem só nessa terceira etapa. Significa que o serviço em si, ele está longe do processo. Então você começa tendo que escolher qual é o seu produto, qual é o seu subproduto. Isso já afasta, isso é escrito por quem trabalha com design, com service design, isso afasta o interesse, o entendimento do usuário. Aqui nós tivemos uma lista de 1.131 possíveis serviços que aquela empresa poderia oferecer naquele momento para o negócio. Amigos e amigas, se você é um usuário e você não é de tecnologia, e você tem que escolher entre 1.131 itens, é muito pouco provável que você esteja de bom humor na hora de escolher esses itens. É muito pouco provável que você vai avaliar positivamente a sua interação após ter aberto esse chamado. Esse é um ponto de atenção que a gente sempre constata quando a gente vai conversar com os usuários que estão na ponta. Bom, algumas reclamações que nós vimos dos usuários e nossas mesmas em relação a essa lista. Serviços mal classificados, serviços que apareciam de forma repetida ao longo das categorias de produto e subproduto, serviços que não eram intuitivos. A gente tem que lembrar que, dependendo da empresa que você trabalha, se você trabalha numa empresa de pesquisa biológica, pesquisa biomédica, você tem profissionais ali de negócio que não sabem o que significa proxy, não sabem o que significa VPN. E não está escrito em lugar nenhum que ele tem a obrigação de saber isso. A formação dele não é essa e a atividade de negócio dele não é essa. Então, a descrição do serviço, em diversos catálogos que nós analisamos, é focada da TI para a TI. Não é focada no usuário que é um biólogo que está querendo abrir um chamado porque o processo dele de P&D está travado. Então, essa realidade atual, ela sai dessa análise de dados. Ok? Dando continuidade, construímos uma primeira versão de sugestão para o negócio. Essa primeira versão de sugestão, ela é composta por um agrupamento de serviços, e aqui a gente está falando de uma ordem de 10, 12 possíveis grupos de abertura de serviço. Para cada item desse grupo, a gente tem possíveis serviços e incidentes relacionados a esses serviços. E vamos combinar assim, nesse momento apenas didático, que isso já seria suficiente para um usuário abrir o seu chamado. Chamado relativo a pastas, arquivos ou recuperação de arquivos, e tem um usuário solicitando a exclusão de uma pasta. Ele não quer mais aquela pasta lá no diretório dele. Bom, é isso que o usuário sabe dizer. Ele não sabe dizer mais nada, talvez, dado a posição dele no processo de negócio. Então, essa primeira transformação daqueles 1.130
nessa planilha que a gente tem, no primeiro agrupamento, 10, 12 itens, e cada agrupamento indo para 6, 8, 10 também itens, a gente serviços de negócio. Não é o catálogo técnico, não são as informações de como você vai entregar aquele serviço, qual é o hardware que você vai utilizar, mas aquilo que o usuário sabe pedir. Apresentamos isso para a TI, validamos com a TI aquilo que não era mais realizado, aquilo que eles faziam, mas não estava listado. Por exemplo, teve um analista de TI que levantou o braço e falou: olha, não está nessa lista aí nota fiscal eletrônica. Hoje a gente dá suporte nota fiscal eletrônica. Aí eu perguntei, mas por que não está nessa lista? Ah, porque nota fiscal eletrônica é recente e essa lista tem uns 2 anos. Então, é comum você ter uma defasagem temporal daquilo que está escrito lá na sua listagem de abertura de chamados e a realidade da sua empresa. Por isso a importância do processo de gerenciamento do catálogo. Bom, resultado, o catálogo de serviços de negócio, para a gente, já não era mais uma simples lista de coisas que podem ser pedidas. Começava com uma lista, o grupo de serviço, os serviços e só depois os ativos. Então, da esquerda para a direita, essa é uma transformação outside in, porque é uma transformação daquilo que o negócio entende, aquilo que o usuário vai abrir, que é o sintoma dele, e só depois você pergunta, beleza, mas qual é o ativo, então, ou o item de configuração que você está reclamando, que você está solicitando. E o catálogo ele pode ser mais do que isso. A gente, inclusive, coloca complementos e grupos solucionadores já no catálogo, para indicar para os processos de resolução o caminho. Então, se tem alguém abrindo um chamado solicitando um novo toner de impressora, por que não perguntar alguns complementos para essa pessoa que já ajudem o time de resolução a ter um SLA mais rápido para entregar aquele toner de impressora? Tá? Bom, então o catálogo começa a ter uma robustez um pouco maior, começa a se internar dentro da Service Management e fazer conexões com os outros processos. Esse slide ele tem muita coisa para ser dita, mas nós vamos ter um próximo webinar específico para falar sobre isso. Como a gente faz uma boa priorização de chamadas a partir do catálogo. A ideia aqui é só mostrar para vocês que o catálogo ele auxilia a gestão de níveis de serviço a partir da definição de quais são os critérios que, para cada item do catálogo, vão dizer ou vão dar a resposta, por exemplo, do tempo de atendimento. Nessa organização, nós trabalhamos com algumas variáveis, alguns critérios, queda de desempenho versus indisponibilidade. O que significa isso? Pergunta para o teu usuário, você está parado ou está lento o seu sistema, a sua internet? Se você está parado, o seu grau de priorização vai ser maior. É você sozinho ou é um grupo de usuários? Mas vem cá, você é alguém crítico ou não crítico? E aquilo que você está fazendo no seu processo de negócio para a empresa é crítico ou não é crítico? Então, trabalhar com essas variáveis, junto com o catálogo, possibilita a criação de cenários, e esses cenários vão do menos complexo ao mais complexo, e eles vão dar respaldo para você criar os seus SLA. Nessa imagem, a gente fez um recorte só para ilustrar como isso é feito. Imagine que na parte de baixo a gente tem o catálogo, com os possíveis sintomas e serviços a serem solicitados, e a gente trabalha para cada item do catálogo variáveis de impacto e de urgência. Sugerido pelo IT, sugerido pela ISO 20000, e a gente tem então a combinação de impacto e urgência gerando possíveis faixas de SLA. Eu estou resumindo aqui SLA só a tempo de atendimento, mas eu sei que não é só disso que trata SLA. Mas é um primeiro passo para quem não tem nada hoje ou quem tem os tempos, só que não refletem a real capacidade e a demanda do negócio. Tá? Fizemos, então, agora entrevistas com o negócio para validar, primeiro, quem é crítico, quem não é crítico. Que processo de negócio eu posso demorar 2 dias para entregar um toner de impressora e que processo de negócio eu tenho que entregar em até 1 hora. Quem vai dizer isso, pessoal, não é o gerente de TI. Não é o grupo que vai discutir o Service Desk. Quem tem que validar essas informações são os donos dos processos de negócio ou, idealmente, um comitê de governança. Porque nesse momento a gente está disputando poder, a gente está disputando tempo, a gente está disputando orçamento. Então alguém tem que ter a chancela, a assinatura,
que balize fulano é crítico, fulano não é crítico. Isso é o que a empresa vê. Então, se você abrir um chamado fulano sobre toner de impressora, você vai ter que demorar 2 dias para esperar. Aquela fulana que está ali do lado, mesmo ela sendo uma analista júnior, ela recebe 1 hora, porque ela está num mês que é o mês de rodar as rotas de distribuição dos tonéis de gás de uma empresa que nós passamos. Então, no mês de distribuição, que é um mês principalmente voltado em outubro, em que saem os principais caminhões para o Brasil inteiro para distribuir o gás LP, nesse mês, todas as impressoras que estão lá na parte de logística são críticas para o negócio. Então, essa atividade, ela sai da TI, vai para esse comitê de governança, ou vai para esse grupo decisor de TI, e valida quem é crítico e quem não é crítico. Porque você vai inserir isso no seu CRS-10 e o processo vai funcionar dessa forma. Bom, essa figura, mesmo que a intenção dela não é mostrar para vocês os detalhes, os itens, é mostrar as tonalidades. Cada tonalidade indica algo mais crítico. Quanto mais para o marrom escuro, mais crítico é aquele possível chamado. Então, a gente não tem só categorias 1, 2 e 3, ou A, B e C. A gente tem um conjunto de notas que as organizações, decidem quais são os recortes dessas notas. Isso gera para o CRS-10 agora uma maturidade maior de fazer o gerenciamento da sua fila, saber para quem atende com mais criticidade, com mais rapidez e quem deixa e espera na fila. Bom, a partir dessa situação projetada, fizemos análise de gap. Aqui fizemos análise de gráficos para tentar tirar a probabilidade de incidência de um chamado de alta criticidade, incidente grave. Olhando para essa probabilidade de distribuição de chamados, a gente senta com o pessoal de infraestrutura, a gente senta com o pessoal de sistemas e discute agora capacidade. Vocês têm capacidade de atender 30 chamados de nível 1, que significa 2 horas para atender numa semana? Então, a gente dá feedbacks, dá insumos para o pessoal rediscutir agora, balancear a sua capacidade. Bom, não adianta fazer isso se as pessoas não estiverem entendendo o motivo dessa transformação. Então, quem é que tem que ser capacitado, treinado? É o analista que vai operar o N1, seja ele interno ou seja ele de uma fornecedora. É o analista sênior que vai ter lá uma fila agora autogerenciada. É o usuário que vai ter que ser educado, e a palavra é essa, educado numa postura de service management, saber esperar o seu tempo de fila. E para isso a gente precisa de governança. A gente tem que treinar a gestão para saber que dados você precisa extrair. E, em geral, a gente também faz uma capacitação básica de conceitos voltados a IT, voltados a boas práticas. Sem isso, você começa também a executar um processo que as pessoas não veem lógica temporal, não veem lógica motivacional, ou não querem realmente executar. Teve uma fala de um aluno meu que fez um MBA recentemente sobre governança, e ele falou o seguinte: Carlos, como é que eu explico isso para o pessoal lá do Tribunal de Justiça? Como é que eu explico que quando abrir um chamado do desembargador, eu tenho que pedir para ele esperar 4 horas porque ele não é crítico? A minha resposta foi: olha, talvez você não tenha feito a atividade padrão, que é a atividade número 3, que é entender do seu negócio quem é crítico e quem não é. A gente não pode esquecer que em algumas empresas, hierarquia, posição, antiguidade, determina grau de priorização, ponto final. Então, ou você trabalha achando que isso não é uma verdade e a sua priorização vai ser, entre aspas, para inglês ver, ou você traz isso para dentro do seu método, para dentro do seu catálogo e deixa isso claro, transparente para a sua organização. Então, não tem resposta pronta. As etapas, elas são possíveis de serem replicadas ao longo de qualquer organização. Mas qual é o grupamento de serviços? Quantos serviços por empresa? Isso não tem regra. Por fim, parametrizar a ferramenta. Seja uma ferramenta própria que vocês tenham, seja uma ferramenta comprada de uma fornecedora de mercado, uma HP, uma BMC, ou seja algo que vocês vão ainda desenvolver. Esse catálogo e esse método de priorização para definir SLA, ele tem que ser automatizado nessa ferramenta. Então, nesse momento, você começa a discutir agora regras de negócio sobre como tirar aquelas perguntas que eu fiz, se é uma pessoa, se são 10, se o usuário é crítico, se não é, para que isso seja automatizado dentro do sistema. Bom,
Esse é o caso. Eu vou passar agora rápidas telas para vocês verem isso na realidade. Imagine uma tela inicial de um sistema que o usuário abre e tem 3 únicas opções, ou 4 opções. O usuário tem que de cara dizer, olha, eu estou com um problema aqui de hardware, ou eu estou com um problema de conexão, ou eu quero um novo serviço, quero fazer um upgrade, quero solicitar alguma coisa nova. Todo mundo que está escrevendo sobre isso, sejam empresas brasileiras, sejam Gartner, seja HP, todo mundo que está preocupado com essa interação fala o seguinte, a primeira interação são poucas escolhas. Não tem uma regra, mas tem algumas empresas falando 7 a 10, 7 a 12. Então, quais são os 7 primeiros itens que o seu usuário consegue escolher? Trata isso como se fosse um menu. Bom, escolhi então solicitar um serviço, produto ou upgrade. Aparece para mim aqui uma listagem mais interativa, mais amigável daquilo que eu posso solicitar. Então, eu gostaria de um novo celular. Vou e clico em um novo celular. Ou se não quiser clicar e não quiser ler, eu vou pesquisar aqui por iPhone, no meu campo de busca. Vou colocar a palavra iPhone e vai aparecer para mim, você pode solicitar um iPhone. Tá? Então, é esse tipo de mudança que a gente está propondo. Não mais aquela lista desestruturada com 1.331 itens, mas algo com uma cara voltada para quem está preocupado com a interação e satisfação do usuário. Essa visão já é uma visão um pouco mais parecida com aquela planilha Excel que eu apresentei a vocês. E do lado esquerdo nós temos as categorias, 12, 11 categorias. Categorias que o seu negócio tem que validar se ele entende ou não. O seu usuário consegue saber o que são equipamentos de TI? Consegue se achar caso ele tenha uma dúvida? Por exemplo, a caixa de e-mail dele lotou. Aonde ele clica? Você tem que validar com ele se ele saberia clicar nos locais certos para que isso seja aprovado e implementado. Então, cliquei aqui na categoria Sistemas e Aplicativos. Agora eu tenho um conjunto de possíveis serviços. Aonde tem serviço, tem um carrinho de compra. E aonde tem incidente, tem um triângulo com um ponto de exclamação. O usuário não está preocupado em dizer se é incidente ou não, mas eu, que sou TI, quero saber se eu abro um processo de cumprimento de requisição ou se eu abro um processo de gerenciamento de incidente. Perdão? Então, eu vou abrir aqui o relatar comportamento indesejado. Vou para a tela final que o usuário tem que clicar. Eu já estou logado aqui em cima à direita com a minha conta. A minha conta diz para esse sistema quem eu sou, mas se eu estiver abrindo um chamado para uma outra pessoa, eu vou botar o nome dessa outra pessoa. Se eu sou o cliente ou o usuário, eu vou marcar aqui que sou eu. Se eu marco que sou eu, agora eu tenho que dizer, ok, eu estou falando que o meu sistema travou. Qual é o sistema? Eu vou clicar aqui embaixo. E aqui nós propomos, e temos isso como prática, a interação com a CMDB, com o banco de dados de configuração. Na hora que eu clico nessa aba, aparecem para mim apenas os itens de configuração relacionados ao meu perfil como usuário. Eu não quero passar por uma lista de 1.300 softwares, hardwares periféricos. Eu quero saber aquilo que o Carlos Eduardo usa em termos de componentes de TI. Então aparece uma árvore de 10, 12, 15 itens. Eu vou dizer, é nesse sistema aqui. É no Google Earth Professional, que é uma interação muito mais agradável, com muito menos decisões e, principalmente, linguajar, pessoal. O linguajar aqui não pode ser técnico. Não pode ter nada que o seu usuário lá atrás não consiga identificar, porque é para ele que nós trabalhamos. Por fim, aparece aqui uma tela dinâmica com os complementos. O que são os complementos? Aquilo que a TI vai investigar do usuário para saber se é ele só que está solicitando aquilo, se são vários usuários, se está lento ou se parou o sistema, qual é o ambiente. E isso vai gerar automaticamente o SLA aqui de atendimento, o tempo de atendimento. E mais do que isso, a disponibilidade, ou o que você quiser colocar para ele. Isso é dinâmico. Se eu mexer nesse campo aqui, um usuário, vários usuários, esse tempo reduz. Porque se tem um usuário reclamando da impressora, ou existe um andar inteiro reclamando de uma impressora, eu tenho que ter maturidade no meu processo de mexer na minha fila de atendimento. Okay? Então, isso é a prática do que foi feito. Isso são as telas da abertura agora do chamado de uma organização que até o momento não tinha facilidade
de se relacionar com a TI. TI era sempre visto como aquela área de suporte que não nos entrega, e agora é uma transformação voltada para essa prática de Service Management. O que se espera dessa empresa? O que ela já está colhendo? Primeiro, saber dimensionar melhor a equipe. Tem muita gente ali para pouco desempenho. Conseguimos terceirizar alguma coisa? Conseguimos reequilibrar N1, N2 e N3? Qualidade de atendimento. O usuário final está mais satisfeito. Ele constantemente responde o survey de satisfação dizendo que está mais satisfeito. Claramente a comunicação melhorou. O ping-pong da TI negócio passa para fulano, passa para ciclano, pergunta de novo para o usuário se era o roteador ou se era o cabo de rede. Esse ping-pong tende a melhorar. Você consegue tratar melhor o acordo com seus fornecedores, dado que você conhece agora o seu processo. E sempre aquele objetivo clássico de oportunidade de otimização de custo. Por mais que você invista inicialmente num projeto desse, o custo total de propriedade ele reduz significativamente ao longo do tempo. Existem diversos estudos sobre isso. E agora eu vou abrir para discussões, eu vou abrir para dúvidas. Um webinar como esse, de 1 hora, ele impossibilita a gente aprofundar muito nos conceitos. A ideia é que a gente faça aqui uma apresentação do nosso eixo temático, como consultoria e como pesquisa. A gente vai ter uma interação constante com vocês, quem estiver interessado nos próximos. Só que antes eu queria abrir uma cortesia. Aquelas pessoas que tiverem interesse em fazer algum curso da Bridge, e esses cursos estão disponíveis no nosso site, elas vão ter 10% de desconto, caso vocês mandem para o cursos@bridge, web 2013. Diz qual é o curso que você tem interesse, diz que você esteve no webinar, seja para você, ou para um colega profissional, ou para alguma pessoa que você indique, a gente vai dar 10% de desconto. Tá? Temos aqui as datas fixas já para o Rio de Janeiro, estamos fechando as datas de São Paulo e verificando possibilidades de turmas abertas em outras cidades. Inclusive, caso vocês tenham interesse em fazer turmas 4, 5, 6 pessoas, a gente consegue negociar uma turma, uma data específica para vocês. Esse webinar, ele puxa um curso específico de catálogo. É um curso de 8 horas, é um curso de um dia inteiro, em que a gente pega alguns casos, apresenta esses casos e passa 4 horas de exercícios para que as pessoas consigam sair do vício da linguagem técnica e fazer classificações, fazer arranjos de catálogo voltado para o usuário final. Ok, pessoal? Fiquem à vontade aí de mandar e-mail sobre esse assunto. E agora aqui a gente tem um conjunto de dúvidas, e eu vou pegar algumas. Essas dúvidas eu não vou conseguir aprofundar, entrar no detalhe de cada empresa, mas como eu me comprometi no começo, todas serão respondidas por e-mail. Se quiser fazer um call, um Skype, eu sou super disponível também. Eu vou começar pela pergunta do Luiz Hamilton. Ele fala o seguinte: a realidade da empresa dele é a seguinte: pública federal, já tem uma área de TI e tem processo estabelecido. Ele quer partir para a elaboração do catálogo e vincular ao SLA. Qual é a técnica, procedimento ou orientação disponível que possa nos ajudar? Bom, Luiz, se você já consultou IT, o COVID, etc., você já fez cursos de fundamentos, você deve ter ficado talvez um pouco insatisfeito com a falta de coisas mais pragmáticas ou mais pontuais de resolução. Realmente, as boas práticas vão dizer para vocês o seguinte: você precisa de um catálogo e o seu catálogo tem que estar vinculado à SLA. Como fazer isso? Esse nível de recorte, os frameworks não entram. Então, como é que a gente usa, em geral, o conhecimento passado de projetos? A gente usa esse conhecimento passado para criar alguns métodos. Esses métodos, eles partem principalmente por essas etapas que nós seguimos hoje. Entendimento da situação atual. Você tem que saber o que você faz hoje. Quais são os serviços que você entrega hoje. Isso tem que estar listado, documentado, validado pela TI. Depois que você lista esses requisitos, esses serviços que você oferece hoje, é a hora de ir para o negócio. Então, construir um catálogo de serviços requer ter o conhecimento do que você faz e ir para o negócio para validar se aquilo que ele esperaria que você fizesse, se ele entende o que você diz, se você apresenta de forma adequada. Senão, essa interação fica muito falha. Não adianta uma área de TI construir catálogo de serviços dentro da área de TI. Isso não dá certo. Experiência passada, 3, 4, 5 gerentes de TI falando a mesma coisa para mim. Fiz o trabalho inteiro dentro da TI. Quando eu botei para rodar, ninguém usou.
Óbvio, você vai fazer um catálogo, um menu para o cliente que é japonês, você escreve em russo, o cara não vai conseguir usar. Então, assim, eu não consigo te dizer agora a forma perfeita para fazer. Mas, em linhas gerais, tenha um entendimento do que você oferece hoje, liste isso, sente com as suas áreas de negócio, valide-se aquilo que ela precisa. E comece a discutir critérios, que esses critérios vão ser usados para você dizer SLA, priorização, disponibilidade e capacidade. Okay? Bom, o Rafael pergunta o seguinte, Rafael Alanis, a priorização de processos na área de negócio crítica não deve ser aliada com o levantamento feito pela análise de impacto de negócio em programa de gestão de continuidade? Rafael, perfeito, deve. Não entrei em todos os conceitos que se conectam a esse assunto, mas se você já fez uma análise de impacto de negócio, que o Agile chama de AIN, você já tem mapeado aonde no seu negócio dói mais se você, por exemplo, tirar da tomada o notebook do camarada. O que é análise de impacto de negócio? Nada mais é do que uma visão sistêmica da empresa sobre aonde não pode parar. Aonde, se aquela empresa parar, a empresa perde dinheiro, é multada, é processada. Então, se você já tem um plano de continuidade, um programa de gestão de continuidade e já mapeou aonde é crítico para o negócio, com certeza, você vai botar a sua lanterna nessa análise e vai direcionar o seu gerenciamento de nível de serviço para essa análise. Ok? Bom, pergunta do Thiago Divino. Pelo que percebi, a análise e o sistema são orientados para um serviço desk interno, para uma empresa que presta suporte para outras empresas. É possível realizar essa análise e aplicar esse sistema? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Thiago. No caso, a gente utilizou uma empresa que já possui um produto de Service Management, nós trouxemos esse produto para dentro da empresa cliente e nós customizamos esse produto de acordo com o catálogo que nós criamos. Então, a ferramenta que nós trouxemos para essa empresa possibilitou essa customização. Se você já tem uma ferramenta pronta, que você desenvolveu, que você comprou de um outro fornecedor, seria o momento de você discutir viabilidade desses requisitos dessas planilhas para serem inseridos no método de abertura de chamada. Em geral, isso é feito, pode ser feito, dependendo da empresa e do tipo de contrato, ela vai cobrar um valor, porque seria um desenvolvimento em cima daquilo que já existe. Mas eu não vejo restrição sendo interna ou externa. Ok? A ferramenta mostrada no exemplo é uma ferramenta de uma empresa parceira nossa chamada Coopera, com 2 Os. É uma ferramenta que tem todo o objetivo dela e valor que ela oferece é baseado na User Experience. É uma ferramenta de Service Desk que é focada na interação com o usuário. Então, é uma ferramenta que pega os conceitos de colaboração, traz para os times de atendimento e traz para o catálogo, para a gestão de nível de serviço. Eu posso, quando for mandar o feedback sobre esse evento, eu posso mandar também o link e o contato dessa empresa. Tá? Mas a gente tem elas como excelentes parceiros, mas existem diferentes empresas também dispostas a ter esse tipo de customização em suas plataformas. Não seria algo restrito ou exclusivo do Coopera. Bom, recebi aqui um feedback de uma turma para Brasília. Como a gente tem um tempo de 1 hora de webinar, a gente está chegando nessa 1 hora, eu vou encerrar por aqui. A gente vai fazer de tudo para mobilizar equipes ou capacitações naqueles locais que as empresas tenham interesse. E agradeço, é a primeira vez que eu estou falando com vocês, espero estar em contato novamente. E eu sou super aberto a qualquer tipo de crítica, principalmente. Então, esse é um assunto que não existe regra. Governança de TI não tem forma padrão de fazer. Eu tenho um conjunto de amigos profissionais desse grupo de IT Expert que a gente sempre bate cabeça nesses assuntos. Então, se algum de vocês tiver uma visão complementar à minha, algum paper, alguma discussão ou algum caso da sua empresa que fez diferente ou fez melhor e puder compartilhar comigo e depois eu jogo para o grupo, vai ser sensacional, porque a ideia dessa rotina de webinars é sair do basicão. Acho que todo mundo está cansado de foundations, cansado de o que é incidente, o que é problema, o que é SLA, e está com um pouco de ânsia para ver as coisas mudando. Então, por fim, eu agradeço. Agora tem uma proposição nossa, que é enviar o link
para download. Essa apresentação foi gravada. Tanto o PPT como a minha voz vão estar disponíveis para vocês. A gente vai mandar por e-mail para vocês as 2 perguntas que eu citei, que são perguntas em relação à maturidade. Vocês não precisam identificar a empresa de vocês. Então vamos fazer agora, a gente tem alguns minutinhos ainda. A gente vai fazer o seguinte, é online, é automático, vocês vão receber na tela de vocês 2 perguntas, com múltipla escolha. Marca a opção que você achar mais razoável da empresa que você trabalha hoje, ou da última empresa que você trabalhou, ou da empresa que você está como consultor, e a gente vai sintetizar tudo isso num relatório para mostrar, desse grupo de 100 e tantas pessoas que hoje estavam aqui conosco, qual é a realidade de maturidade. Deixa eu perder agora. A ideia, pessoal, é que vocês respondam só um item dessas perguntas. Da empresa que você trabalha hoje, ou da empresa que você representa, que você é consultor. Para que a gente consiga ter uma síntese desses pontos e jogar de volta o relatório para vocês. Falar, olha, das 150 pessoas ou 120 pessoas que estavam aqui hoje, tantos por cento disseram que não tem um catálogo, ou tantos por cento disseram que já tem e reflete boas práticas. Eu acho que todos têm interesse em saber esses dados para mostrar que a gente não está sozinho nesse barco. Tá? Então, por favor, preencham aí essa primeira pergunta. Já temos aqui uma visualização em tempo real das respostas. Algumas pessoas estão votando ainda. É engraçado que a gente já vê um concentrado grande no não possui ou não está disponível para o usuário. O meu objetivo é comparar esse gráfico de hoje com o gráfico de 2012 e dizer se a gente está vendo algum tipo de mudança ou não. Bom, vamos encerrar essa pergunta e vamos passar para a segunda. A segunda é em relação ao gerenciamento de nível de serviço. Na sua empresa, que nota você daria para o processo de gerenciamento de níveis de serviço em TI? Ele não existe. Ele existe, mas é inicial. Poucas pessoas fazem, não tem prática definida. Ele é definido, as pessoas seguem, mas não é documentado. 3, ele já existe de forma plena e documentada. Ou 4, além disso, você consegue tirar relatórios de desempenho. Você mensura os indicadores do processo. Bom, já deu para ver um padrão aqui de respostas, está bem interessante. E reforça a minha teoria, reforça que a gente está fazendo muito bem gestão de TI, mas a gente está fazendo muito mal gestão de serviços de TI. Vamos lembrar sempre minha última fala do dia. A ITIL não é um modelo de gestão de tecnologia, é um modelo de gestão de serviços. Vamos compartilhar agora o resultado para vocês olharem. Em relação ao catálogo, 35% não possui. Quase 40% possui, mas não está disponível. E só 33% do grupo de hoje disseram que, na verdade, 25% disse que tem e está disponível, mas não necessariamente reflete boas práticas, e 8% diz que está alinhado com o que a gente conversou, está alinhado com o que o ITIL prevê, ou as práticas de governança. Em relação ao processo agora, segunda pergunta. Inexistente, 21%. Então, a cada 5 pessoas que assistiram hoje, uma delas não faz nada de gerenciamento de nível de serviço. Quase metade do pessoal daqui disse que está inicial. Tem uma coisa elaborada, tem uma primeira versão, tem uma pessoa que está fazendo, mas isso não é algo definido. Documentado, pessoal, 9%. Então, 9% das pessoas que estavam aqui hoje presentes disseram que em suas empresas existe um processo. E quando eu falo processo, estou falando algo que tem um dono, tem um responsável,
tem indicador, tem resultados avaliados. E 6% seriam os top performers lá da frente, tem coisas para dizer, tem boas práticas para dizer. Bom, isso é importante para vocês saberem onde vocês estão. A gente que olha para a nossa empresa, às vezes, acha que não tem o Service Desk, que não tem o SLA, acha que a gente está sozinho. Não, a gente não está sozinho. Então, o desafio nosso, puxar todo mundo para 3. Tá? Esse é o desafio das empresas hoje. Pelo menos ir para 3. Ter isso documentado. Isso vai estar disponível para vocês também. Eu vou encerrar minha participação aqui. Agradeço imensamente todos por essa hora na manhã. Mantenho à disposição. Um grande abraço e um bom dia a todos aí.